Olá, sejam todos e todas bem-vindas ao FMPcast. Estamos gravando no dia 28 de junho de 2024, Dia do Orgulho LGBTQIA+. E a gente vai trazer essa data que é importante pelas conquistas e por ainda ser uma batalha, né, contra o preconceito. Então a gente está trazendo aqui ao estúdio a doutora Gabriela Maindra, que é mulher trans, bacharel em Direito, servidora pública, atua na Secretaria de Cultura do Estado como secretária adjunta, diretora e primeira prenda reconhecida pelo MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, prenda trans reconhecida no Estado, foi manchete por conta disso, e ela vai nos falar a sua jornada no direito. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Obrigada, Fernando. Olá a todos que nos assistem, né? Essa data é bastante simbólica, o dia 28 sempre. É o dia em que o orgulho de ser quem somos, né, é evidenciado, é celebrado também. É uma luta de mais de 50 anos, né, que começou como uma revolta, né, não como um orgulho, não como uma celebração, mas que hoje nós precisamos celebrar, porque afinal foi através dessa revolta que nós conseguimos ao longo dos anos conquistar tantos direitos. E inclusive a minha escolha pela faculdade de Direito, por ir para a área do direito, se deve muito a isso, né? A dar voz às pessoas, principalmente, mas também ser um canal, um ponto em que eu possa atuar, né, com o intuito sempre de promover esses direitos, que muitas vezes são negados, né? Nós temos aí uma população LGBTQIA+, mas principalmente a população T, que é de travestis e transexuais, é ainda a mais vulnerável, a que sofre mais preconceitos, a que está mais estigmatizada. Então, nós precisamos ainda evoluir muito, né, nessa caminhada, nessa trajetória. Muito bem, eu confesso que eu não tenho um número, solicitei, mas não tenho número de profissionais operadores do direito trans aqui no Rio Grande do Sul. Tem referência, algum número? Na verdade, são poucas pessoas, né? Eu conheço em torno de 2 pessoas, sou a terceira, né? Que são da área do direito, ainda é bastante restrito, até mesmo em cursos superiores. Na verdade, se a gente for linkar com a área da educação, né, a população trans, nós temos que primeiro, né, ter um dado que é bastante relevante, que em torno de 70% dessa população sequer conclui o ensino fundamental, né? Para chegar ao ensino superior, nós temos em torno de 1%, né, que chega, dados da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que chegam ao nível superior. Isso em razão da exclusão familiar, depois da exclusão do próprio sistema escolar, que muitas vezes não dá o acolhimento e acaba diminuindo, né, as oportunidades para que a gente possa realmente chegar a esse direito, que é um direito de estudar, de poder crescer profissionalmente, mas que muitas vezes é negado, né? Pelas dificuldades, né, até mesmo de acesso ao mercado de trabalho, por muitas pessoas não se verem como cidadãos, né? No sentido de que os direitos muitas vezes estão tão distantes, né? As pessoas não se sentem até mesmo pertencentes aos espaços, né? São uma população ainda que vive muito da prostituição, que está muito à mercê da violência. Então, isso tudo acaba nos distanciando, não somente do direito, mas de várias outras áreas de ensino superior e até mesmo de concluir, né, um ensino médio, que é uma das bases hoje para te conseguir um emprego, para te estar inserido no mercado de trabalho. E é um direito fundamental, né? Com certeza. Está sendo negado. Muito bem. A doutora Gabriela é de São Vicente do Sul, perto de Santa Maria, uma cidade pequena de 8 mil habitantes, né? Isso. Veio de lá,
está em Porto Alegre, mas pretende voltar para lá para atuar na área do direito? Isso. Na verdade, como eu disse, eu sou servidora pública desde 2018, lá no município de São Vicente do Sul. Em 2019, em razão de ter tido uma visibilidade muito positiva aí, abrindo um pequeno link, né, por ter sido homenageada como prenda pelo movimento tradicionalista gaúcho, isso foi algo que gerou muita polêmica, muito preconceito, mas ao mesmo tempo uma abertura para que essas discussões fossem possíveis ainda no meio em que muitas vezes isso não era, né, trazido à baila. A questão de gênero, a questão da identidade de gênero, de orientação sexual. E também tive a oportunidade ao longo desses anos de presidir durante 2 anos a Comissão Estadual dos Festejos Farroupilha, da nossa tradicional Semana Farroupilha, né? E a minha atuação na secretaria, né, foi um convite feito pela secretária Beatriz Araújo para que eu assumisse uma assessoria de diversidade dentro da secretaria, realmente para propor políticas públicas aí que pudessem inserir a população LGBT e toda a diversidade da população, pensando também nas questões de preconceito étnico, religioso, né, racial. E muito rapidamente, 9 meses depois, né, já ali no início da pandemia, eu tive um novo convite, né, com uma proposta aí de mais empenho, mas também muito mais responsabilidade, que foi assumir como diretora-geral e secretária adjunta da Cultura do Estado, principalmente para implantar ações aí da Lei Aldir Blanc naquele momento de pandemia, e que, então, tudo acabou convergindo muito, né? A minha aptidão por ter escolhido ser servidora pública, por também ter escolhido fazer uma faculdade de Direito. Isso, na época, eu estava aí passando da metade da faculdade, e essas lutas, esses desafios que foram somados acabaram, né, com que eu estendesse aí ao máximo, né? A minha cedência, ela tem um prazo de 5 anos que está encerrando agora nesse final de mês. Então, foram 5 anos de muito crescimento pessoal, profissional. Tenho certeza que também de oportunizar visibilidade no sentido de que outras pessoas trans se sintam encorajadas a seguir um caminho, né, a trilhar uma trajetória que a gente sabe que não é fácil. Sim. Eu passei por muitos preconceitos, por muitas dificuldades. Claro que eu sempre tive o apoio da família, que é fundamental, mas eu tive muitas dificuldades, embora eu tenha sempre trabalhado no setor privado antes de entrar para a área pública. Então, são dificuldades que as pessoas têm, até mesmo em razão da questão do nome, né? E quando a gente traz todas essas questões, assim, que são relacionadas ao direito mesmo, eu diria até que nós temos antes de 2010, né, um período anterior, embora já tivéssemos algumas conquistas, e o pós-2010, que é quando a população trans e travesti tem uma série de conquistas, a própria população LGBT como um todo, né, iniciando aqui no Rio Grande do Sul com o nome social a partir de 2012. Isso nos garantiu uma condição de mais cidadania, de tu ser identificada, tu ser chamada pelo nome o qual tu te apresenta, pela tua identidade, a tua expressão de gênero como uma mulher trans, uma mulher travesti, né? Também em 2018, né, a retificação do nome, isso é uma garantia do STF, que nós podemos, dessa forma, fazer a nossa retificação do nome de forma muito simples, né, administrativa, e que isso nos reconhece, isso nos dá uma série de garantias de outros acessos, porque não tem nada mais constrangedor do que tu chegar, tu te apresentar, ter uma expressão, uma identidade de gênero enquanto mulher trans, e tu ser chamada pelo teu nome masculino. Sim. Então, isso possibilita, né, com que
que nós possamos hoje ter, né, a garantia de ser respeitada nessa condição e principalmente da gente poder buscar outras coisas, porque nós temos todos os direitos que qualquer cidadão tem. Direito à educação, à saúde, ao lazer, né, à cultura, né, essa sempre foi uma das minhas batalhas lá em São Vicente, né, eu sou servidora na área da educação, então eu sei o quanto isso é transformador, seja para quem tem o acesso à área da educação, né, para te poder estudar, mas também o quanto a minha presença lá sempre foi importante, porque tu trabalhar com crianças, né, da educação infantil, séries iniciais, séries finais do ensino fundamental, é muito importante no sentido de que a tua presença ali, ela consegue mudar o próprio olhar das crianças, né? De diminuir esse preconceito simplesmente pela convivência, porque nós precisamos hoje, nesse dia 28, em todos os dias de luta, é ter visibilidade para mostrar que somos pessoas tão normais, né? Tão... assim como qualquer outra, né? É a naturalização tão necessária. Precisa haver essa normalização, né? Uhum. Até fazendo um paralelo com o racismo, por exemplo, as crianças terem bonecas negras, né? Para poder comprar, para poder conviver identificar, com o diferente. Se identificar até mesmo, isso. né? Então, eu acho fundamental isso de espalhar e sim, de estar presente, e mais do que nunca no município pequeno, né? Onde a gente sabe que no interior o preconceito ele é muito maior, porque as capitais ela tem já, né, uma condição heterogênea da população. Agora, no interior, realmente, me parece que é mais necessário ainda. Mas eu sempre fui muito movida a desafios, né? A escolha, né? Que, na verdade, de fazer uma transição de gênero e tu realmente mostrar a tua identidade de quem tu sempre foi, né? Porque é uma questão de identificação que eu me percebo, né? Me percebi uma mulher trans ainda lá com 5, 6 anos, quando eu saí daquele laço familiar e tive contato com uma escola, e ali eu comecei a conviver com outras pessoas e não me enquadrar nos padrões que existem, né? De brincadeiras de menino, brincadeiras de menina, enfim, uma série de repressões. Então, naquele momento, eu já não me percebia, né, enquanto naquele contexto ali, enquanto um menino, né, mas passei por uma série de desafios, né, inclusive morando no interior, de me formar técnica agrícola. Isso ainda na década de 90, chegando a 2000 ali, isso era algo bastante incomum, porque é uma área, né, que ainda existem muitos preconceitos e que eu estava lá. Claro que a minha transição iniciou em 2011, dá para dizer uma transição bastante tardia, por uma escolha minha mesma, de primeiro, né, ter experiência profissional para que eu pudesse me manter financeiramente, para que eu pudesse ter mais oportunidades de trabalho e, claro, que a escolha também para ingressar no serviço público, para fazer um concurso público, se deu muito a isso. A questão de tu ter uma estabilidade financeira, né, de tu poder também, enquanto servidora, contribuir para a mudança social tão necessária que a gente precisa da nossa sociedade e que ao longo, principalmente desses 5 anos que eu estive aqui no governo do estado, eu pude aplicar muito disso, né? Porque a presença de uma mulher trans, um cargo de gestão, que também foi pioneiro no Brasil, né? Nunca uma mulher trans tinha assumido um cargo enquanto secretária adjunta e diretora geral numa secretaria de Estado. Isso é de extrema visibilidade e que me proporcionou fazer uma série de ações, não só
para as pessoas travestis e transexuais, mas para a diversidade como um todo, para esse olhar que a gente precisa ter para todas as pluralidades de pessoas, né, para todas as formas de ser que nós temos na nossa sociedade e que ainda sofrem tantos preconceitos, tantas barreiras. Então, isso é algo que sempre me motivou e que eu tenho certeza que encerrando esse ciclo agora vem esse novo, né, porque até então estava impedida de exercer a advocacia pelo cargo que estava ocupando, mas eu tenho certeza que agora como advogada eu vou poder contribuir muito, né, que era aquele meu propósito que me impulsionou a fazer a faculdade de Direito. Muito bem. Com relação ao preconceito, ele está mais no olhar do homem ou da mulher? Dos dois. Na verdade, o preconceito, ele existe de gênero, né, em relação à orientação sexual, a questão da identidade de gênero de ambos, né? Uma das coisas que chamam muita atenção é que a população que mais tem preconceito hoje é a população da minha faixa etária, que é de em torno de 40 anos, né? As pessoas que têm mais idade, elas já estão muito mais abertas a essas diferenças, por incrível que pareça. Né? Até mesmo pela minha vivência nesses anos dentro do tradicionalismo, e a geração mais nova ela já vem uma geração muito mais aberta a essas tantas diferenças, né? Que a gente chama como diferença no sentido, né, que a gente precisa ainda pautar, porque são coisas que acabam excluindo as pessoas. Não deveria nem ser diferença, porque a nossa luta é por igualdade, a nossa luta é pela liberdade de ser quem tu é, mas ainda precisamos, né, evoluir em relação a isso. Mas que vem uma nova geração aí com muito menos preconceito, e que essa faixa etária que hoje a gente coloca entre 30 até 50 anos, na minha visão, nas minhas experiências, ainda é a faixa etária que mais tem preconceito. E daí tanto masculina quanto feminina, porque as pessoas, né, elas acabam replicando muitas vezes aquilo que elas tiveram como ensinamento lá na base delas, na construção social delas, né, do que é ser homem, é ser mulher, do que deve vestir ou não, do que deve usar, né, do que deve até mesmo expressar, né, porque as pessoas elas têm esses preconceitos que às vezes não é só na expressão, né, de forma oral, elas não te agridem assim, mas elas te agridem com olhares, elas te agridem em não conversar contigo, em te excluir de certa forma, enfim, são passos até mesmo silenciosos que é o preconceito velado, o preconceito social e muito estrutural que nós temos na nossa sociedade, seja ele racial ou em relação a gênero, a orientação sexual, porque as pessoas elas têm isso, né, elas preferem não falar, preferem não discutir, e já essa nova, né, faixa etária, esses jovens que estão vindo por aí, eles já são muito mais abertos a esse diálogo. E até mesmo as pessoas que têm mais idade, né, elas também são muito mais abertas. Sempre cito um exemplo de uma tia-avó minha que mora lá em São Vicente do Sul, que tem 87 anos e que me trata como Gabi. Talvez ela fosse uma das poucas pessoas que pudesse seguir me tratando pelo pronome masculino, mas ela, né, me trata como Gabi, porque para ela isso se naturalizou. Então não tem nada mais bonito do que na tua família, o teu pai, a tua mãe, as pessoas, né, da tua convivência, que tem até muito mais idade, terem essa sensibilidade, né, e mostrar que, na verdade, esses preconceitos eles podem ser quebrados, né, que é uma luta ainda muito grande, né, que eu confesso que sou, pelo pouco que eu trouxe aqui, muito privilegiada, né, em muitos sentidos, de trabalho, de oportunidades, de família, mas que eu vislumbro isso como um verdadeiro sopro de esperança, no sentido de que realmente é possível mudar,
que nós estamos mudando a passos lentos, às vezes a gente retrocede um pouco, mas a gente segue lutando para abrir espaços novamente, e a gente nota, né, como eu disse, que nos últimos anos isso tem sido muito mais aberto, a gente nota muito mais pessoas trans atuando no mercado formal de trabalho, seja como empreendedoras, sejam atuando nas diversas áreas, né, aí trabalhando mesmo, né, de forma formal. Eu acho isso muito positivo. O Rio Grande do Sul é um estado pioneiro a ter cotas para pessoas trans e travestis em concursos públicos no governo do estado. Isso também é uma das formas de abrir oportunidades, porque quando tu tem esse sistema de cotas instituído, não é para tirar oportunidade de outras pessoas, mas sim para tentar dar um pouco mais de equidade, porque nós sabemos que nós não temos as mesmas condições que as outras pessoas muitas vezes têm. Nós sabemos das dificuldades que a gente tem de se manter até mesmo numa faculdade de direito, dos olhares preconceituosos das pessoas, de tu chegar nos espaços e as pessoas te verem, olha que diferente aquela pessoa que está ali, de não tratar da mesma forma. Então a gente sabe que isso ainda é uma barreira, que é uma barreira que eu sofro hoje cotidianamente, que eu sei muito bem lidar com essas situações, mas que eu também não posso fazer vistas grossas e dizer que isso não acontece comigo. E que nós precisamos cada vez mais nos afirmar nesses espaços e mostrar, né, que temos plena capacidade, que temos direito de estar, né, ocupando esses espaços, e que se é dada uma oportunidade, com certeza a gente vai abraçar e fazer o melhor. Porque o que falta mesmo são políticas mais eficazes no sentido de que as pessoas, né, consigam se inserir realmente na sociedade, consigam ser cidadãos do mundo, cidadãos que possam atuar na política, atuar na sociedade como um todo, possam trabalhar dignamente, enfim, são coisas simples, mas que ainda muitas vezes nos são negadas. Muito bem. Algo mais a acrescentar, doutor? Eu acho que falamos, né, várias coisas, mas eu volto a salientar que essa data do dia 28 para nós é simbólica, assim como o nosso 29 de janeiro, quando é celebrado o Dia da Visibilidade Trans, e que nós tivemos muitas referências para chegar até aqui, e que às vezes orgulha bastante hoje ser também uma dessas referências, né? Ter quebrado uma série de barreiras, ter adentrado dentro do movimento tradicionalista gaúcho, ter conduzido esses momentos importantes para a nossa cultura, porque é a maior festa popular que nós temos no estado, e que eu tive a oportunidade, fui presenteada com essa com a condução enquanto presidente nesses anos, e que isso tudo mostra o quanto nós podemos estar presentes, o quanto eu gosto sempre de transmitir, embora todos os desafios, que tudo é possível, que a gente precisa querer também, que a gente precisa mostrar que somos pessoas, né, que temos capacidade, pessoas que podem exercer as funções mais diversas, que uma mulher trans, travesti, hoje pode sim ocupar um cargo de gestão, de direção geral, como secretária adjunta, que pode atuar no governo, que pode contribuir de inúmeras formas, porque afinal é essa pluralidade que torna nós tão ricos, porque nós conseguimos assim cada um ter uma forma de pensamento, né, de expressar e contribuir para um conjunto de pessoas, até mesmo para a construção de políticas públicas, porque essas visões daí, às vezes que as pessoas não tiveram, eu tive pelas dificuldades que eu enfrentei, da mesma forma que elas também tiveram outras dificuldades. E também que isso tudo, né,
frente a tantas dificuldades que a gente tem enfrentado nos últimos anos, seja pela pandemia, agora pela calamidade que tem se estendido não somente nesse mês de maio, mas que já vem desde o ano passado, do próprio setembro, quando nós tivemos que, há 2 semanas anterior aos festejos, replanejar tudo e fazer uma Semana Farroupilha que foi vinculada à solidariedade e que hoje, mais do que nunca, o nosso povo gaúcho, a nossa identidade gaúcha, ela tem tido essa evidência muito forte, mas que está muito marcada ao poder de mobilização, ao poder de reação da nossa sociedade em se auxiliar frente aos desafios que são enfrentados e que dessa mesma forma, assim como nós conseguimos superar uma pandemia, uma calamidade que está ainda passando pelos primeiros momentos, mas que nós também vamos superar, fica essa mensagem que nós também podemos superar esses preconceitos e tratar as pessoas simplesmente como pessoas. Todos iguais perante a lei, né? Não só na forma como está escrito na nossa Constituição, mas todos iguais, realmente podendo exercer esses direitos, podendo ser cidadãos que atuem, que sejam dignos e que principalmente tenham o respeito, porque a palavra respeito é o que encerra, assim, é o que mais me motiva, né, a enfrentar todas essas dificuldades que eu enfrento todos os dias e que eu ainda vou enfrentar ao longo da minha vida, mas que eu tenho certeza que eu posso fazer muita diferença e que o fato de, agradecendo, né, a oportunidade aqui da FMP de falar um pouquinho com vocês, de que ocupar um espaço desses não fique simplesmente como uma simbologia desse 28, mas como uma marca realmente de que nós precisamos cada vez mais abrir esses espaços, que cada vez nós tenhamos mais referências da população LGBTQIA+, como inspiradores para que nós possamos realmente ter uma sociedade que seja de mais igualdade. E que o olhar fraterno das pessoas prevaleça sobre todas essas diferenças que ainda nós temos que enfrentar na nossa sociedade. Muito bem, muito obrigado, doutora Gabriela Maindrá, mulher trans, bacharel em Direito, servidora pública, que agora, depois de uma temporada aqui em Porto Alegre, vai voltar para São Vicente do Sul para seguir a sua jornada. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado. Compartilhe esse episódio do FMP Cast e faça com que chegue ao maior número de pessoas. É a nossa contribuição para que tornemos a sociedade cada vez mais justa e igualitária. Um grande abraço e até a próxima edição.